A parada é a seguinte, meu amigo, parece que o Brasil encontrou o caminho certo agora nesse segundo jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias na mão do Ancelotti. A gente vai falar aqui sobre o jogo, vai fazer uma análise e dizer a nossa opinião sobre o que a gente acha de agora por diante, como é que o Brasil pode se comportar nos próximos jogos aí data FIFA ou nos amistosos também, beleza? A gente vai começar mostrando um pouco aqui da escalação. O que a gente tem de diferente aqui é a entrada do Martinelli lá pela esquerda, também o Matheus Cunha e o Rafinha. Martinelli pela esquerda eu achei que foi bem, ele ocupa a posição que o Vinícius Júnior vinha ocupando. Para isso, o Carlo Ancelotti coloca o Vinícius Júnior um pouco mais centralizado, um pouco mais para o meio. Ele já fez isso com o Vinícius Júnior lá no Real Madrid, deu certo. Então ele testou aqui nesse jogo contra o Paraguai também, colocando o Martinelli ali pela esquerda. O Rafinha jogando pela direita não é uma posição que o Rafinha acho que curte jogar. Rafinha curte jogar mais pelo lado esquerdo, como ele faz lá no Barcelona. E aqui o Matheus Cunha entra no lugar do Richarlison, que no primeiro jogo não jogou bem, não teve bom domínio de bola, errou passes pra caramba e também não correu o suficiente, né? Não teve aquela motivação e aquela garra que o Ancelotti esperava dele, então ele colocou o Matheus Cunha. Essas são as três novidades aqui na escalação do Carlo Ancelotti para esse jogo contra o Paraguai. Beleza. Agora a gente vai na defesa. Nenhuma novidade, todo mundo já tinha jogado, né? O Wanderson, ele entrou no primeiro jogo, apesar de muitas opiniões falarem que ele jogou com nervosismo e não atendeu à expectativa. O Carlo Ancelotti coloca ele novamente para jogar, confiando, né, dando um crédito aqui para o Wanderson. O Richarlison fica no banco, porque realmente não representou bem no primeiro jogo lá contra o Equador. Primeiro jogo eu disse, primeiro jogo com o comando do Carlo Ancelotti, né. Quando a gente segue aqui, a gente vê que o Brasil, ele teve o domínio do jogo a partida toda, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Apesar de que o Paraguai tem que ficar esperto com ele, é uma seleção que não perde há 9 jogos. E foi jogar contra o Brasil dentro da casa do Brasil, naquele esquema retrancado, porque o empate interessava muito ao Paraguai, porque o empate já daria para ele a classificação. Então, claro que o Paraguai ia vir retrancado contra o Brasil. E o Brasil, num esquema tático totalmente diferente do Ancelotti, foi para cima o tempo todo e pressionou o tempo todo. Logo no começo aqui, a gente vai ver essa jogada que teve um cruzamento e o Vinícius Júnior quase consegue fazer o gol. Então a bola vem em cruzamento, ele se joga, mas ele toca na bola e a bola acaba indo para fora. Seria ali o primeiro lance de perigo, logo no comecinho do jogo, né, ali 11 minutos, em que o Brasil criou uma oportunidade de gol e foi assim o tempo todo, o Brasil pressionando, pressionando na saída de bola. Gostei muito desse esquema do Brasil pressionar a saída de bola. Gostei muito das inversões de posições que o Brasil fez. E as criações de jogada foram gerando cada vez mais perigo de gol para cima do Paraguai. Teve essa segunda jogada aqui do Martinelli, e como a gente viu lá no começo, está jogando pela esquerda, mas isso não significa que é uma posição fixa. O que é bom nesse esquema tático do Carlo Ancelotti é que você vê jogadores invertendo de posição o tempo todo. Então o Martinelli, que é um jogador que inicialmente foi colocado para jogar pela esquerda, você via ele indo muito lá para o lado direito, você viu o Rafinha vindo para o lado esquerdo, ele que estava escalado para jogar pela direita inicialmente, depois você via ele voltando muito pelo lado esquerdo, você via o Vinícius Júnior variando de posição também, jogador que é de defesa, dando muito apoio no ataque, como o Wanderson e o Alexandre. E aqui nessa jogada do Martinelli, que foi para mim um cara que jogou bem na partida, algumas pessoas discordam, mas eu acho que ele jogou bem. Aliás, se você discorda ou se você concorda, deixe seu comentário aí pra gente saber o que a maioria tá pensando, mas o Martinelli ele jogou muito bem, ele fez essa jogada linha de fundo aqui e cruzou a bola, e quem estava lá para pegar a bola era o Matheus Cunha, mas ele fez uma jogada que o pessoal lá da Globo disse o seguinte, que ele tentou cabecear para dentro do gol. Mas eu acho que essa cabeçada foi para trás. Dá uma olhadinha só e vê o que é que você acha. Ele cruzou a bola e eu vou dar uma paradinha aqui por conta de, né, do YouTube não travar aí por direitos, mas olha só, ele cruzou essa bola e quem vai pegar a bola lá de cabeça é o Matheus Cunha, mas olha o lance que o Matheus Cunha faz. Na minha opinião, ele quis cabecear para trás, porque o movimento que ele faz de cabeça é um movimento para trás. E não tinha mais nem o goleiro, cara, na frente do gol. Isso aqui é o mais impressionante. Já tinha o goleiro passado batido, porque o goleiro não ia alcançar. Com esse cruzamento perfeito do Martinelli, o goleiro já tinha visto a bola passar na frente dele e com certeza ele não ia alcançar essa bola. Tanto é que ficou só o Matheus Cunha e o gol. Era ele cabecear para frente e o que ele faz, na verdade, é cabecear essa bola para trás. Aqui a gente tem o lance de um outro ângulo, que eu vou soltar novamente para você dar uma olhada. Olha o movimento que ele faz. E se você prestar bastante atenção, olha aqui no mouse, acompanha aqui, o tanto de espaço que tinha para ele fazer o gol. Tava meio fácil assim, vamos dizer, né, eu não sou jogador, mas já fui um dia, mas tava muito fácil, era só ele colocar a bola, lá ele, pra dentro, mas ele faz o quê?
ele cabeceia para trás, não entendi foi nada dessa jogada aqui do Matheus Cunha, mas seria aí mais uma chance de gol, chance claríssima de gol para o Brasil, o que mostra a dominância do Brasil, né, o que o Brasil tinha de domínio do jogo, não vou dizer até esse momento, porque na verdade o domínio do jogo foi o jogo todo. E tanto que o Brasil pressionou que acabou fazendo um gol, mas o que representa esse gol, não só pelo gol, mas ele representa uma modificação de comportamento da seleção brasileira como um todo, implantada pelo Carlo Ancelotti. Você vai entender o que eu estou falando. Não basta só um esquema tático, né, que o Carlo Ancelotti montou, não basta só jogadores respeitarem a sua posição, saberem a sua posição e ter, vamos supor, um pouco de concentração, no jogo. Não basta só isso. Tem que ter também garra, tem que lutar por cada bola e tem que principalmente acreditar até em bolas que são perdidas, e foi o que aconteceu nesse lance aqui. Nesse lance, essa bola poderia até estar perdida. E aí vai um crédito para o Matheus Cunha, que acreditou. Tava o Rafinha lá tentando se desvencilhar dos zagueiros do Paraguai e chega o Matheus Cunha acreditando que essa bola ia sobrar e essa bola sobrou, tanto é que ele foi lá, olhou, deu aquela olhadinha e aí cruzou para o Vinícius Júnior, que foi outro que também acreditou. Ele veio de trás dos 2 zagueiros do Paraguai, alcançou a bola primeiro que eles, e aí, caixa filho, primeiro gol do Brasil, feito pelo Vinícius Júnior, numa assistência do Matheus Cunha, gerada por garra, por motivação, por acreditar na jogada. E, na minha opinião, essa foi a principal característica da seleção comparado com o primeiro jogo contra o Equador. E comparado inclusive com outros jogos de outros técnicos, né, porque o que faltou muito em outros jogos foi acreditar em jogada, pressionar mais. Diferente de jogos anteriores ao Ancelotti, o que a gente vê nessa seleção são jogadores que acreditam em bolas que são perdidas, que parecem perdidas, e são jogadores que se doam, que correm o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai ver um mapa de calor, por exemplo, do Alex Ribeiro, que ganhou a posição na seleção indiscutivelmente, do tanto que ele correu, e assim foi com todos os outros jogadores. Então, 1-0 para o Brasil, o que representa esse gol, novamente, a gente tem que reforçar, tem que dizer, esse gol representa a mudança de comportamento da seleção implantada pelo Carlo Ancelotti. Tá aí o porquê que o Carlo Ancelotti é tão vencedor, né, tão campeão aí de tantas competições ao longo da sua história e ao longo dos países que ele jogou. Falando no Alex Ribeiro, o Alex Sandro Ribeiro, que agora quer ser chamado somente de Alex, até para não confundir ali com o Alex Sandro, né, que joga na lateral esquerda, ganhou a posição, cara. Ganhou a posição porque ele joga com muita segurança, ele joga com muita categoria e a tranquilidade que ele passa na zaga é impressionante. Parece um jogador que está na seleção há várias Copas. E o cara não era convocado. Tá aí uma grande diferença, tá aí uma coisa que aí vai um pouco de crítica mesmo, porque nós passamos por tantos técnicos, né, depois da Copa de 2022, na saída do Tite, né? A gente viu o Ramon, depois veio o Diniz e depois o Dorival Júnior. Mas, cara, ninguém pensou neste cara para a zaga. Aí teve que vir o Carlo Ancelotti, com outro olhar, com outra experiência, para chamar o Alex Ribeiro. Vamos chamar ele assim, né, para diferenciar do Alexandre. O nome dele também é Alexandre separado, Alex Sandro. Chamar o Alex Ribeiro para a posição e ele mostrou tranquilidade desde o primeiro jogo, ganhou a posição e acho que dificilmente ele vai perder essa posição jogando o que ele joga. É só manter isso aí. Olha só o mapa de calor dele, como eu tinha falado para vocês, o tanto que ele percorreu. Vamos dar uma olhada aqui no mapa de calor dele, o tanto que ele percorreu, cara. Alex Sandro, este cara se entregou no jogo de tal maneira, taticamente, tecnicamente e também espiritualmente, por que não dizer? Porque olha só o tanto que ele percorreu aqui, a parte vermelha, né? Ou seja, ele percorreu desde a defesa, dando também um apoio ali no meio de ataque, né? Não chegou aí na linha de fundo muito, como, por exemplo, o Wanderson pela direita estava indo e o Alexandro também. Então, apoio no ataque, a gente viu muito apoio dos laterais, tanto o Wanderson quanto o Alexandro. E retornava sempre o time todo, a gente vai ver essa característica implantada pelo Carlo Ancelotti. Teve mudança e teve mudança significativa comparado aos outros técnicos, mas a mudança maior, eu posso concluir aqui, que eu consegui enxergar, é a mudança de garra, a mudança de se entregar e de acreditar em cada jogada. Essa foi a grande mudança, acho que uma mudança psicológica associada à qualidade técnica que os jogadores têm, porque sempre tiveram. Os jogadores dessa seleção sempre tiveram
qualidade, capacidade. Faltava trabalhar um lado que estava deixando a desejar, que é esse lado de se entregar em cada jogada e de correr o campo todo, como fez aqui o Alex Ribeiro, que é um cara que, na minha opinião, já ganhou a posição. Alex Ribeiro, que é este camarada aqui, ó. Para quem não conhece, tá aí apresentado Alex Ribeiro, tá? Falando um pouco dos números do jogo, e muitas vezes a gente vê que determinado número, determinada estatística acaba não representando o resultado do jogo, né? O resultado final do jogo. Representa sim o andamento, a cadência, mas nem sempre vai representar o resultado final do jogo. Neste caso, sim, você vê o Brasil com 73% de posse de bola contra 27% do Paraguai. É muito grande, é muita superioridade. Mas, na verdade, toda essa superioridade terminou em duas chances claras de gol para o Brasil, uma delas foi o gol, e nenhuma chance clara, né? Chance clara de gol para o Paraguai. É claro que teve finalizações, né? Teve bola lá que quase foi no ângulo lá que o Alisson teve que se esticar, mas ela foi para fora, passou perto ali do ângulo esquerdo do Alisson. Então foram 11 finalizações para o Brasil contra 5 finalizações para o Paraguai, num total de 73% de posse de bola para o Brasil contra 27 do Paraguai. Você vê que é uma superioridade de domínio do Brasil o tempo todo, mas não se engane. Não se engane porque eu trouxe para vocês aqui também uma estatística do Paraguai que ganhou do Uruguai, mesmo, olha só, mesmo com o domínio do Uruguai. 2-0 para o Paraguai no jogo contra o Uruguai, aí a gente vê que não é uma seleção fácil, não foi uma seleção fácil também nesse jogo contra o Brasil, porque eles jogam nesse esquema de se retrancar, se segurar, fazer uma muralha na defesa, contar com o erro do adversário para então fazer um gol. E nesse esquema tático do Paraguai, ele vai ter menos posse de bola, porque vai ter o tempo todo o adversário no campo de defesa dele, como aconteceu com o Brasil e assim também como aconteceu contra o Paraguai. A gente vê aqui, ó, nessa estatística de Paraguai contra o Uruguai, foi só 29% de posse de bola para o Paraguai, uma coisa muito parecida com o Brasil, que foi 27% de posse de bola. Ou seja, esse esquema do Paraguai é um esquema que eles usam como modelo para quase todas as partidas. Não é à toa que eles estavam, né, a 9 partidas sem perder. Chegou no Brasil com o mesmo esquema tático, só que chegou com um técnico muito experiente que já, ó, se ligou nesse esquema tático e armou o Brasil para confundir essa muralha do Paraguai, de retrancar, com o quê? Com a movimentação dos jogadores. Uma movimentação que a gente vai falar já já de como é que ela aconteceu, mas que foi muito inteligente da parte do Ancelotti. Por isso que cria essa esperança, por isso que cria essa expectativa. E os outros técnicos brasileiros, infelizmente, acabaram não enxergando. Não enxergando jogadores que poderiam ter sido convocados, não enxergando uma parte tática de muita movimentação entre os jogadores e não enxergando que você não precisa ficar o tempo todo fixo numa posição que lhe é determinada. Aliás, é isso justamente que o Carlo Ancelotti faz, né? O Carlo Ancelotti ele arma o time e fala: ó, vocês vão para cima o tempo todo, troca de posições, porque apesar da sua posição ser essa, você não precisa ficar o tempo todo nela. E ele consegue fazer isso funcionar muito bem, diferentemente dos técnicos brasileiros, né? Agora, vamos aqui para o próximo slide, onde a gente vai ver um pouco dessa movimentação e um pouco desse posicionamento que o Carlo Ancelotti colocou, né. De início ele tinha aqui Vinícius Júnior lá pela esquerda, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Martinelli, ele acabou indo pela esquerda, né, o Martinelli que pegou essa direção aqui de jogo, né, e ficou no lugar onde está o Vinícius Júnior aqui. Vou tentar desenhar um pouco para vocês aqui, não estou com uma ferramenta muito boa não. Logo, logo eu coloco uma ferramenta melhor aqui para a gente poder fazer umas ilustrações aqui de uns pensamentos nossos. Mas foi isso. O Martinelli caiu pela esquerda, o Vinícius Júnior, ele acabou vindo um pouco mais aqui para essa direção, mais para o centro, né? Enquanto o Martinelli ficou pela esquerda, o Rafinha, que poderia estar aqui jogando aqui, ele veio aqui para essa posição um pouco mais para a direita, e aí contava também com a ajuda do Wanderson, que estava dando muito apoio no ataque. Então, volta e meia você viu o Wanderson aqui pelo ataque ajudando muito e voltando depois para defender. Essa foi a movimentação toda que o Carlo Ancelotti conseguiu implementar. E lá o Casemiro e Bruno Guimarães garantindo no meio. O Casemiro também é outro cara que lá já já a gente vai falar dele, tem muita coisa para falar dessa seleção, coisas boas, na verdade, coisas que a gente viu que vão funcionar, algumas que ainda faltam corrigir, falta mudar, né. Richarlison é um cara que daqui a pouco a gente fala dele também, que acabou não atendendo e tem uma coisa ali estranha no Richarlison que a gente vai comentar já já. E essa foi, assim, um pouco da jogada. Se a gente partir aqui para uma outra análise, né, e na verdade, esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento que o Carlo Ancelotti colocou, ele acabou se revertendo em muitas mudanças, como que a gente está vendo agora aqui, Vinícius Júnior caindo para o meio, dando apoio no ataque.
Rafinha, que estava pela direita, vindo pela esquerda aqui também. Então o que que a gente via muito? Lá no campo esquerdo, quem estava ajudando no ataque? Alex Sandro estava vindo pela esquerda. Muitas vezes a gente via o Rafinha sair da direita e ir para a esquerda. E aí, quem ficava na direita, no lugar dele, era o Wanderson que vinha dando apoio no ataque, enquanto o Matheus Cunha recuava para fazer aquele meia de ligação. Mas é uma salada de troca de posições muito louca, e que acabou furando a muralha que o Paraguai montou para conseguir o empate contra a seleção brasileira, que eu acho que esse era o objetivo do Paraguai, afinal de contas, né. Então, essa era a movimentação. E não só toda essa movimentação que o Brasil aplicou para cima, que eu acho que foi a melhor e mais importante mudança, né, aliada à garra, aliada a acreditar em cada jogada, como eu já falei aqui, mas também o fato de todos retornarem. Todos os jogadores acabavam, de uma certa maneira, apoiando no ataque, e você via o Vinícius Júnior defendendo bola, você via o Matheus Cunha defendendo, você via muito o Rafinha defendendo, estando aqui nessa região de defesa. Olha como mudou a seleção. Mudou muito nesse sentido. A técnica de cada jogador, ela está em cada jogador, mas a tática é uma responsabilidade do técnico, que parte do princípio, desde o começo lá dos jogadores que eles vão convocar para compor essa tática, e da implementação dessa tática em si dentro do jogo, que foi o que aconteceu nesse jogo contra o Paraguai. Agora a gente partindo aqui, essa foi a movimentação que eu gostaria de trazer aqui, que realmente é uma grande mudança. Carlo Ancelotti tem que corrigir algumas coisas? Tem, porque no todo, o Brasil acabou fazendo muitas jogadas pelos flancos. O Brasil faltou ali uma jogada mais aguda, uma jogada mais de posse de bola pelo centro do campo, daquela daquela bola jogada aonde o jogador ainda não está, sabe aquela bola jogada no futuro, como a gente costuma dizer? Para que um Rafinha da vida, um Vinícius Júnior ou até um próprio Matheus Cunha chegue e fique de frente para o gol. O que estava acontecendo muito e que foi ali o esquema tático é Martinelli pela esquerda fazendo cruzamento, como a gente viu, e o Matheus Cunha acabou cabeceando a bola para trás. Lá pela direita, o Wanderson vindo dar muito apoio no ataque, o Rafinha também fazendo cruzamento. Esse foi o resumo das jogadas de perigo do Brasil. Vai pela direita, vai pela esquerda, faz cruzamento. Então, vai uma crítica? Vai porque nem tudo é perfeito, apesar de eu ter tido, boas conclusões desse jogo com o comando do Ancelotti, mas tem realmente essa crítica aí, não sei que você concorda ou não, deixa nos comentários aí. Agora, falando um pouquinho deste camarada aqui, Casemiro, não dá para entender, aqui eu vou até colocar a tela cheia aqui, não dá para entender por que que outros técnicos não convocaram Casemiro, recentemente. É claro que o Casemiro teve uma fase ruim lá no Manchester United, né, depois ele acabou se recuperando, essa fase não é dela que eu tô falando não. Essa fase dá para entender. Só que mais recentemente, eu acho que estava muito na mão do Dorival, que ficou aí praticamente 1 ano comandando a seleção brasileira, fazer isso, o que o Ancelotti fez, de chamar o Casemiro, porque o Casemiro realmente é um cara que tem que estar nessa posição de meio-campo, porque ele joga muito e ele joga muito bem. Viu o que eu tô falando? Vamos ver alguns lances do Casemiro aqui, eh, no jogo de hoje. Hoje não, né, porque eu tô gravando o vídeo já depois da meia-noite, né, meio às pressas aqui para poder soltar para vocês o mais rápido possível. Mas olha só alguns lances do Casemiro. No meio-campo, ele vai e faz um cruzamento longo lá para o Rafinha. Isto é coisa de quem não só é o leão de chácara como ele é, que vai lá e chega junto quando tem que chegar, mas também que tem uma parte técnica muito boa. Ele faz jogadas compridas, jogadas de lance comprido. Aqui na defesa, ele fez uma jogada que representa a calma dele também. Olha só, pegou a bola, o zagueiro em cima, ele foi lá e tocou de lado para o Alexandre, mas tocou numa calma muito tranquila. Vamos ver mais uma jogada dele aqui? Essa aqui não, essa aqui passou, né, não deu pra pegar no momento em que ele fazia, porque eu também não posso soltar o vídeo, durante muitos segundos, né, senão dá ruim aqui. Mas vamos ver se a gente consegue pegar mais uma jogada aqui, ó. Dominou, jogou lá no canto esquerdo para o Martinelli. Ou seja, ele não só é o leão de chácara, como eu disse, como ele também é um bom armador de jogadas. Então ele tem que estar nessa posição pelo que ele representa para a seleção, pela técnica dele, e é o seguinte, mano, muitas vezes o cara pode até passar, a bola passa, mas o cara não passa, e aí eu acho que isso é um ponto positivo para ele, porque ele garante, ele dá uma segurança ali naquela região. Além do que, ele também tem um comportamento muito de capitão, né, não sei se vocês assistiram o jogo, mas, cara, o capitão é o Marquinhos, mas
quando você vê o bicho pegar, quem chega junto também, quem chega ali dando bronca, seja no jogador brasileiro, chega para chegar junto com o juiz e de uma forma correta, né, é o Casimiro. Eu falo de uma forma correta, porque o Bruno Guimarães hoje quase ferrou a seleção, meu amigo. O Bruno Guimarães reclamando com o juiz o tempo todo, nervoso o tempo todo, eu não estava vendo a hora, eu falei: "Cara, velho, esse Bruno Guimarães vai fazer que nem o Felipe Melo fez na Copa do Mundo lá, e ser expulso, tá". Vai acabar acontecendo isso, porque depois que ele tomou o cartão amarelo, ele continuou fazendo das suas, de reclamar, de chegar junto. Então o Bruno Guimarães, além de não ter jogado uma grande partida, isso na minha opinião, quase deixa o Brasil com um a menos, né, continuasse do jeito que estava. Já o Casimiro, ele sabe chegar, ele sabe conversar, ele chega de uma forma dura, mas chega de uma forma que não enseja o juiz a dar cartão amarelo, como deu para o Bruno Guimarães. Essas foram algumas jogadas aqui do Casimiro, que na minha opinião é dono da posição, assim como o Alex Ribeiro é dono da posição também. Agora a gente vai falar um pouco desse menino aqui que no primeiro jogo ficou muito nervoso, que é o Wanderson, mas nesse eu achei que ele jogou bem. Deu muito apoio no ataque, estava menos nervoso, parecia que estava mais dentro da partida do que no primeiro jogo. Primeiro jogo também, né, o cara quer garantir a posição, mas ele jogou bem, acho que ganhou a confiança aí do Ancelotti, né, principalmente pelos apoios no ataque, pelos desarmes. Claro, ainda precisa melhorar bastante? Precisa, mas eu acho que ele tá no caminho, né. Não precisa falar muita coisa aqui do Wanderson não. Agora, do Richarlison, cara, eu gostaria muito que o Richarlison recobrasse um pouco da capacidade psicológica que ele sempre teve, principalmente quando ele jogou a Copa do Mundo em 2022. Jogou muito bem, fez 3 gols, fez um golaço de voleio que, na minha opinião, o gol mais bonito da Copa, mas depois disso, ele começou a decair, e eu acho que tá muito aqui, ó, ele passou por uma fase psicológica difícil, depois recobrou aí a sua capacidade psicológica, né, porque capacidade técnica ele tem, mas você viu que ele entrou hoje, faltando acho que ele jogou uns 15 minutos, mas ele entrou tão desanimado, cara, ele entrou com a cara de quase parece que já entrou chorando, e todas as bolas que foram pra ele, não deu em nada. O primeiro drible que ele tentou, ele não conseguiu, umas bolas dominadas que ele dominou mal, e quase não participou do jogo. Praticamente não voltava, foi 15 minutos só? Foram 15 minutos só. Mas quando tinha que ajudar na defesa, ele ficava meio que andando ali pelo meio de campo, andando mesmo, não correndo, andando pelo meio de campo. E depois quando a câmera filma ele, dá um close no rosto dele, dá pra perceber no semblante dele o quão desanimado ele tá. Eu acho que isso aconteceu pela substituição que ele teve lá no primeiro jogo, né, ele acabou não jogando bem e foi substituído pelo Matheus Cunha nesse segundo jogo. Quando entrou porque o Matheus Cunha também sentiu uma dor muscular, assim como o Vinícius Júnior também foi substituído, porque sentiu uma dor muscular, e ele entrou desanimado pra caramba, então, tá arriscado a não ser mais titular, né. O Ancelotti ainda tentou colocar ele pra ver como é que ele ia se comportar nesses 15 minutos, mas, pô, se o Endrick, que joga bem pra caramba, lá no Real Madrid, fica no banco, toda vez que entra bem, né, entrava bem na Copa do Rei, na La Liga. Imagina agora o Richarlison sendo colocado a teste do Ancelotti. Ancelotti é o seguinte, cara, não jogou, tá fora, filho. O cara é muito bom técnico, não é à toa não, e eu acho que isso vai acabar sobrando aqui para o Richarlison também. Final das contas, Brasil garantiu a classificação para a Copa do Mundo, foi 1-0, não foi aquele jogo espetacular, não teve o joga bonito, teve o joga com raça, mas vale a vitória, né. O Brasil ainda tem coisas para melhorar, e eu creio que o Ancelotti tem experiência e currículo suficiente para administrar e implantar essa melhoria, então acho que a gente pode ter boas expectativas com o cara. Aniversário dele, teve lá suas homenagens, e acho que como presente de aniversário dele, ele acabou nos dando um presente que foi a classificação para a Copa do Mundo, fazendo toda essa modificação que a gente viu aí. Foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, mas não deixa de sair desse vídeo sem antes se inscrever aqui no canal, dá essa moral para nós aí, e também já fala lá nos comentários o que que você entende dessa jogada. Será que realmente o Brasil mostrou um grande jogo na sua opinião? Na minha, não mostrou um grande jogo, mas mostrou o jogo que foi necessário. O jogo que foi necessário e com mudanças visíveis e necessárias. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal. Falou!